Buenas gauchada, que acompanha o canal Fala aí Professor. Como todos já sabem, amanhã nós estaremos conversando sobre danças gaúchas e as crianças, ou danças gaúchas tradicionais e as crianças, conversando um pouco sobre o aprendizado, ensino e aprendizado das crianças. E eu solicitei para alguns amigos lá na página do Facebook que eles colocassem a sua opinião e as suas principais dúvidas, então eu estou formatando essa palestra ou essa conversa e solicitei também para alguns conhecedores que enviassem alguns vídeos. E o Dom Camilo enviou um vídeo dando a opinião dele a respeito do que ele entende exatamente pela dança e a criança, o que ele entende desse assunto. E é um vídeo bastante extenso que eu resolvi não cortar, porque o vídeo ficou muito bom. É um vídeo que leva uns 10, 12, 15 minutos aí, você vai ver. E eu resolvi disponibilizar ele na íntegra para você poder entender o contexto do que o Dom Camilo quer falar. Para você que não conhece o Dom Camilo é um dos autores do livro Danças Gaúchas Tradicionais, publicação do MTG, e também dividiu esse trabalho aqui comigo, Danças Folclóricas e Tradicionais, uma proposta pedagógica. E ele tem bastante conhecimento também, é um artista nato, um artista que desenvolve vários trabalhos como instrutor e como diversas funções. E ele deu sua opinião. E eu vou disponibilizar para você esse vídeo na íntegra, já como um aquecimento para a nossa conversa agora, o dia 9 às 21 horas. Só que o dia 9, quero lembrar para você, às 21 horas, é uma palestra em exclusiva para uma lista VIP. Você tem que se inscrever na lista VIP, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Isso é exclusivo para as pessoas que têm interesse nessa área, certo? Danças e criança. Por que fazer uma lista VIP em exclusivo? Porque se eu fizesse uma live, muitas pessoas iam assistir, muitas que não tenham interesse. Então eu preferi focar diretamente nas pessoas que têm interesse nessa área, nesse assunto. E o Dom Camilo deu umas respostas bastante interessantes que você vai concordar ou discordar. E eu conversando com ele, nós tivemos a ideia de fazer um quadro aqui para o Fala aí Professor, e ele se comprometeu a responder sempre que tiverem perguntas direcionadas ao Dom Camilo. Então nós vamos ter o quadro Pergunte ao Dom Camilo. Se você tiver alguma dúvida do que ele falou nesse vídeo, pergunte ao Dom Camilo, deixe sua pergunta, seu comentário aqui embaixo, ou me envie por WhatsApp se você tiver, que eu vou passar essa pergunta para ele e ele vai tirar a sua dúvida com certeza no futuro nesse quadro Pergunte ao Dom Camilo. Curte o vídeo dele aí, assiste, deixe seu comentário e faça sua pergunta para que a gente consiga trabalhar esse quadro novo. Grande abraço e fala aí professor, fique com o vídeo agora. Bom dia, gauchada, ou boa noite, né, conforme o nosso horário de visualização. E estamos iniciando aqui mais uma colaboração com o professor Tony. Fala aí, professor. E sobre, hoje especificamente, sobre essa questão da criança nas danças tradicionais gaúchas, né? E nas danças folclóricas gaúchas, porque nós devemos compreender que existe um todo e não particionar. Quando nós falamos sobre a criança em qualquer atividade física, a gente tem que ter conhecimento das limitações que essas possuem para desenvolver certos movimentos, técnicas, expressões. E um dos trabalhos que eu recomendo é o trabalho do professor Tony, o qual tive o prazer de colaborar, Danças Folclóricas e Tradicionais Gaúchas, uma proposta pedagógica. No seu conteúdo inicial, logo nas primeiras páginas, ela já relata tecnicamente a capacidade de cada indivíduo na sua idade em desenvolver esses conhecimentos, técnicas e sentimentos.
O livro, infelizmente, já está esgotado na sua primeira edição. Nós, inclusive, temos em conversação sobre uma possível segunda edição, mas ele também se encontra disponível em e-book. E eu acredito que é uma ajuda muito importante, principalmente aqueles que trabalham especificamente com crianças e adolescentes, e principalmente para os professores que estão iniciando a sua carreira como instrutor, professor, que aqui também existe a definição de cada um desses termos. Mas eu tenho uma pergunta aos senhores. A minha pergunta é: você gosta de caviar? Ou vamos um pouco mais fundo? Na sua última viagem à Ásia, você sente saudade do gosto dos insetos, aracnídeos ou até mesmo de carne de cachorro? É gostoso? Você recomenda? Eu acredito que 90 ou 99% de quem assiste esse vídeo, se não for 100%, não consegue dar essa informação. Porque essa informação, ela é importante, porque eu perguntaria para ti, mas qual o gosto da carne do cachorro? Que sabor tem um inseto frito, assado? O que eu tenho que cuidar quando como essas iguarias? Então, como você vai exigir que uma criança te repasse sentimentos, gostos, movimentos que ela desconhece? Você exigir que uma criança seja sedutora, seja romântica dentro da sua faixa etária, é uma aberração. Como eu pedi para você agora, qual o gosto de um cachorro? Inclusive, eu tenho plena convicção, pela nossa cultura, tem pessoas que ficariam revoltadas se eu dissesse para vocês provarem cachorro, porque carne de cachorro é gostoso, é gostosa. Então, dentro dessa figura de linguagem, onde hoje as interpretações de textos estão bastante equivocadas e longe da realidade, eu te desafio a pensar mais nas nossas crianças como representantes do nosso folk. Paixão Cortes, em uma das suas publicações, Bailongo, sem marca nem sinal, ele fala sobre isso. Porque o animal, quando é marcado, ele pertence a alguém. Quando ele tem um sinal, ele pertence a alguém. Então, dentro dessa característica, quando você baila, e nessa obra ele te convida a bailar sem marca e sinal, simplesmente na representação do folk, simplesmente daquilo que você sabe, que você conhece, inclusive demonstrando que o que mais se adapta a essa condição seria a quarta geração. Então, nós devemos falar daquilo que conhecemos. Nós devemos passar para os outros aquilo que conhecemos. Não adianta eu querer falar para os meus amigos tradicionalistas, os meus amigos professores e dançarinos,
sobre algo que você não conhece. Então hoje, se eu digo que caviar é gostoso, eu tenho que ter provado o caviar. Eu não posso falar do caviar se na minha boca, na minha memória, eu não tenho esse gosto. Eu desconheço esse gosto. Então, eu comparo o caviar à sedução. Por que eu ensinaria uma criança a sedução se ela nunca vai ter na memória dela, né, eu digo anterior, em pensamentos anteriores, né, a lembrança de sedução? Então, hoje eu digo com tranquilidade que crianças devem dançar todos os temas gaúchos, tradicionais, folclóricos. Todos os temas. Quando você vai a um baile e leva seu filho, seu sobrinho, seu irmãozinho, sua irmãzinha, você não diz para ele: olha, você dança vaneirão, vaneira, vaneirinha, mas você não pode dançar milonga. Você não pode dançar um chamamé, porque esses ritmos eles possuem uma característica diferente, né? Ou você diz para ele: vamos lá agora que na milonga eu quero sentir a tua sedução, quero sentir o teu romantismo, quero sentir a tua pegada, né? Não, a criança ela vai entrar na sala e vai dançar todos os temas que dentro do baile gaúcho forem tocados da maneira dela. Então, vamos deixar criança ser criança. Me assusta quando num feste-mirim um grupo erra, entre aspas, coreograficamente, e perde pontos de correção coreográfica, porque estamos cobrando, como cobramos de grupos adultos, a técnica, o desenvolvimento coreográfico, mas não repercute em momento algum a nota de interpretação, porque geralmente a criança ela erra tecnicamente tentando desenvolver algo que ela ainda não sabe. E pior, sendo criança, sendo espontânea, e ela erra. Diferente de muitos grupos mirins ou juvenis, que já são técnicos, com uma faixa etária já no seu limite, e que conseguem desenvolver. E aí são valorizados por isso. E acabamos desvalorizando os pequeninos, os de menor idade, né, geralmente na correção coreográfica, né, e também na harmonia, mas mais na correção coreográfica, pela falta, né, de capacidade técnica que neste trabalho a gente explica de cada faixa etária. É muito importante que a cultura de um povo seja retratada na sua íntegra. Não devemos cobrar aquilo que este povo desconhece. Então, nosso povo desconhece certos alimentos. A nossa cultura, ela desconhece certas técnicas que andam em bastante destaque nos nossos enartes, né? Seja no enarte adulto, ou no feste-mirim, ou no juvenarte, né? Nas nossas artes, né? Voltamos à procura de técnicas que não são do nosso povo, do nosso folk, né? E isso me preocupa bastante, né? Me preocupa bastante quando vemos próprios adultos utilizando-se de técnicas
errôneas, interpretativas de certas danças tradicionais. Um exemplo, um homem numa tirando do lenço não faz beicinho, não faz carinha, não faz, vamos dizer assim, caricaturas ingênuas. O homem gaúcho sempre foi forte, sempre foi imponente. Aí quando eu vejo pessoas, homens olhando para o ladinho e fazendo carinha com lenço, isso demonstra que as crianças aprenderão assim. E perpetuaremos um erro. Então, criança dança sim todos os temas. Criança tem que ser criança. Ensine a criança a dançar. Tirando do lenço. Sim, alegre, vibrante. Ensine que ela tem que fazer com que o seu par chegue até ela através do lenço, que seu par tem que sorrir para ela através da alegria que ele transpassa, que é bom dançar a tirana do lenço. Ah, mas e a parte sedutora? Não existe sedução. Isso ele vai aprender com o tempo. Ela vai aprender com o tempo. Temos que ver a ingenuidade da criança nessas danças, aprender com elas o quando vai ser ingênua, o quando ela vai ser sedutora, o quando ela vai sentir amor de verdade. E vai chegar uma época que ela vai te mostrar isso. E aí você vai poder cobrar dela. Um abraço a todos.